Oi pessoal, aqui é o professor William para mais uma revisão de estratégia empresarial, dessa vez focando mais uma das estratégias competitivas genéricas, no caso, diferenciação. A gente mostrou algumas empresas que se destacam nos seus respectivos segmentos por oferecerem diferenciais aos seus clientes, seja no atendimento, seja no produto ofertado, e não poderíamos deixar de citar, obviamente, a grandiosa Embi Morumbi no setor de educação, né? Óbvio. A gente mostrou também em aula o cúmulo da diferenciação na indústria automobilística, né? Um banco de couro do Bentley Continental GT, cujo couro é extraído de vacas em regiões onde tem menos moscas, porque aí as moscas não fazem marcas no couro. Então, você imagina o que é o tato da pessoa que compra um carro desse, né? Acostumada a manusear alguns milhões de dólares, obviamente a mão fica um pouco mais sensível. Então ele não consegue admitir um carro com imperfeições no couro, ok? Mas no fundo a diferenciação é isso, é uma das formas competitivas que uma empresa tem para se destacar no mercado. Então ele oferece alguma coisa diferente, singular para o cliente, desde que esse cliente pague por aquilo. A gente vai ver que existem diferenças que são oferecidas que tem um custo muito alto, ou que se esquece de algum detalhe, e alguém acaba não querendo pagar por aquilo. Então, quando a gente fala que tem que ser valiosa para o comprador, é que ele realmente tem que sentir que aquilo é importante na vida dele, que ele não pode viver sem aquilo e está disposto a pagar por aquilo. A gente mostrou aqui algumas diferenças, no caso do ventilador sem hélice, né? De repente pessoas que imaginam acidentes por conta das hélices do ventilador acham esse aqui realmente um grande diferencial. Bom, aqui não é tanto diferencial, né? Se a gente lançar os produtos no Brasil, assim como esse também, né? Não vai ficar bem algumas coisas falarem no meio da rua. E esse aqui também. Bom, quando a gente pensa em diferenciação, existem obviamente armadilhas que nos levam a fracassar na tentativa de diferenciar nosso produto. A gente mostrou aqui alguns exemplos de empresas que foram com muita sede ao pote e acabaram fracassando na sua tentativa de oferecer algo valioso para o cliente. Então esse aqui, imaginou a Mercedes uma porta que não fizesse ruído ao ser fechado. A gente classifica isso como uma singularidade que não é valiosa, o cliente não entende ou não percebe o valor que existe numa porta que não faça barulho. Está acostumado a bater a porta fazer o barulho, e aí ele imagina que a porta não fechou. Então não foi bem aceito pelo mercado. A TV 3D é a mesma coisa, ela não te dá ou não consegue transmitir a experiência que você tem em 3D no cinema. Além do que muitas emissoras de TV, a grande maioria, não tem uma programação em 3D. Então, que adianta você ter uma TV 3D? Vai assistir filme, mas a experiência não é igual ao cinema. Eu vou querer assistir um programa que não existe, então algo que não é valioso. Esse aqui é o exemplo da Apple Lisa, onde eles desenvolveram um computador com diversos diferenciais, ícones, mouse, né? Enfim, um design diferente, mas era muito caro, então não adianta você também diferenciar e oferecer isso com um preço premium muito alto. Esse produto também, caro, agora não me lembro o valor, mas é muito caro para o problema que ele queria resolver, que é o problema da mobilidade urbana, um produto que realmente não interessou as pessoas. Óbvio que ele está aí, o pessoal de segurança compra, você tem isso em alguns hotéis para os clientes, mas não é o que ele se imaginou quando ele foi criado. Aqui o enfoque mais no produto e não na cadeia de valor como um todo, onde a Michelin desenvolveu um pneu que pode rodar a 200 km a 80 km por hora, mesmo furado. O problema é que os clientes acharam isso uma vantagem incrível, você poder rodar bastante tempo com o pneu furado, sem necessidade de substituí-lo, mas o problema depois é reparar esse pneu, porque a cadeia, os borracheiros não tinham as ferramentas, o conhecimento para reparar esse tipo de pneu, que era só podia ser feito numa loja da Michelin, que então para alguns clientes viajando e tudo mais não era conveniente. Então realmente não é uma coisa que acabou encantando, embora tenha vários atributos, né, de valor. Esse é a mesma coisa,
na época que foi lançado, um design interessante, com a possibilidade de uma tela que você podia tocar com uma caneta, mas o problema é que a Apple não tinha desenvolvido o conceito ainda da sua loja de aplicativos, né, onde aqui ela pudesse baixar aplicativos e renovar, né, esses aplicativos no Newton. Então ele só recebia aquele pacote que vinha no aparelho e depois enjoava e não tinha opções. Eles vieram corrigir isso depois com o iPad, o iPhone, onde além do produto, eles criaram todo um conceito onde, olha, você tem o meu produto, mas você tem uma loja que alimenta ou diversifica o teu produto, porque está sempre se moldando a necessidade do cliente, ao gosto, preferência, porque você tem uma opção de aplicativos enorme. E a New Coke, que desenvolveu aí uma nova fórmula, mas eles acabaram não reconhecendo quem é o verdadeiro comprador da Coca-Cola, né? Que é um aficionado, um apaixonado pelo produto. E ao mudar a forma, eles perceberam que mexer com uma religião, e aí tiveram que voltar atrás. Aqui a gente mostrou várias etapas de diferenciação. Acho que é um quadro teórico, obviamente. Mentes criativas podem subverter a ordem ou pular etapas, mas a primeira, determinar quem é o verdadeiro comprador, isso é como se fosse um dos mandamentos que Moisés carregou, porque se você não sabe quem é que vai comprar, o que ele precisa, quem é esse cara, você não vai desenvolver diferenciação. Até um dos pressupostos que a gente vai falar, acho que vai dar tempo, né, um dia de falar mais do Design Thinking, é você reconhecer quem é o teu comprador. E isso é o começo de tudo. E aí a gente propôs para os grupos em sala desenvolver uma diferenciação no papel higiênico, mostramos o caso da Renova, que pintou os papéis higiênicos, levando ou modificando o patamar do papel higiênico para uma coisa mais de decoração. E aqui alguns condutores de diferenciação, que são parecidos com o de custo, então a gente vai passar aqui rapidamente. Quando a gente fala de políticas da empresa, óbvio, essas políticas podem ser usadas para reduzir custos, como para promover a diferenciação. As interligações dos departamentos internos, aqui o exemplo onde um processamento de pedido depende não só do transporte, mas da própria separação do material, a embalagem do material. Então tudo isso faz com que o pedido fique com um lead time menor. Esse é um exemplo, né? Ligações externas também, quando eu faço parcerias ou tenho ali alguns pactos, né, de boa convivência com fornecedores e clientes. E aqui no nosso exemplo, quando eu, por exemplo, treino a força de vendas para promover melhor meu produto, apresentar melhor meu produto, isso também leva uma diferenciação. Então eu estou usando um parceiro externo, fazendo uma interligação externa para promover uma diferenciação do meu produto. A questão da oportunidade de você ser o pioneiro ou o seguidor, há muita polêmica em torno disso, tem vantagens e desvantagens, mas alguns exemplos mostram que os pioneiros marcam mais em termos de marca. Quem não usa o Bombril como a sua palha de aço, o Danone como o seu iogurte, né, aquela sobremesa láctea, ou o Cotonete, que é uma haste flexível com ponta de algodão. Então, são pioneiros que realmente se diferenciaram no mercado. A localização, isso para alguns setores é essencial, varejo depende muito disso. Você imagina instalar um shopping center no meio do nada, é diferente de você instalar num bairro ou numa região de alto tráfego, densamente povoada. Então, isso também faz todo sentido, a localização ser incluída como um diferencial. Interrelações, quando você tem empresa como a GE, que tem vários segmentos de negócio, e cada um desses grupos, né, cada uma desses negócios pode transmitir expertise, conhecimento em termos de como fazer uma diferenciação, e aí outras empresas do grupo se beneficiam disso. Falando em conhecimento, isso leva à aprendizagem, e muitas empresas trabalham intensamente com conhecimento e aprendizagem, formulando ou desenvolvendo novos produtos. E uma das saídas que eles utilizam é patentear essas ideias para fugir aí de possíveis cópias no mercado, né? Então,
embora isso não garanta, obviamente, que ele possa ser copiado, porque muitas empresas simplesmente vão lá, estudam a patente, mudam alguma coisinha e falam que é um produto diferente. Mas no passado era muito mais usado, mas ainda hoje tem a sua força você ter a patente de algumas ideias, ok? A integração, no caso a integração vertical, quer dizer, você fazer tudo dentro da sua empresa, isso pode levar a uma diferenciação, desde que você sabe realmente o que está fazendo. Não adianta, vou fazer, quero fazer, sou bom, mas na verdade você não é bom. Então, na verdade, o que tinha que acontecer era terceirizar. Mas se você é bom no que você faz, sim, fazer dentro de casa, você faz com muito mais amor e carinho e pode desenvolver uma solução para o teu cliente de maneira mais assertiva, de uma maneira mais, às vezes, rápida e barata, que se você fosse terceirizar você não conseguiria. Algumas atividades, como por exemplo, a gente falou de pesquisa e desenvolvimento, a Apple ela mantém dentro de casa, ela entende que isso é o core business dela, então ela faz isso dentro de casa. A produção já não é boa, então ela terceiriza. Economia de escala também, aqui duas vertentes, porque você pode introduzir algumas coisas no seu produto que só seriam possíveis se você tem uma grande escala, e a grande escala faz com que o teu produto tenha um custo mais em conta, e aí você pode introduzir outras coisas, como por exemplo uma embalagem ou um acabamento diferenciado, que se fosse em baixa escala você não conseguiria, porque o preço ficaria muito elevado. Agora, algumas outras atividades, elas só acontecem também se tiver escala. Como, por exemplo, no passado, agora já não é mais uma grande diferenciação, mas quando o Fleury introduziu como um serviço, você pegar o teu exame pela internet, né? Ninguém tinha isso. Então, só fazia sentido se ele tivesse escala para isso, né? Ele ia montar um sistema todo de colocar o exame lá na internet, se um ou dois clientes fossem lá fazer isso. Então, onde tem um grande volume de clientes, isso passa interessante, se acaba pagando a estrutura que ele montou para fazer isso funcionar. Como as empresas também de entrega, quando você compra alguma coisa e eles proporcionam para você o rastreamento da sua entrega pela internet. Então, também, para montar tudo isso, só compensa se tiver um grande volume. Tá? Então, são diferenciais que são colocados que só compensam se você tiver com uma economia de escala. Como eu falei, isso já hoje em dia, esses exemplos não são tão diferenciais, mas quando introduzidos foram uma grande quebra do paradigma vigente, né? Fatores institucionais, quando as empresas se empenham para que leis ou regulamentações sejam aprovadas que de alguma maneira as beneficie, e para que às vezes isso seja feito de uma maneira mais rápida, né, mais gostosa, e eles contratam lobistas que vão lá de alguma maneira pressionar os nossos fabulosos parlamentares para que isso seja aprovado. E no final a gente propôs uma reflexão sobre como que a diferenciação como estratégia nos ajuda a proteger as 5 forças. Então, no fundo, quando a gente fala dos concorrentes, fica óbvio, eu sou diferente deles, então, de alguma maneira, estou combatendo essa força. No caso do poder de barganha dos fornecedores e dos clientes, que barganham o preço, um quer aumentar, o outro quer diminuir, a diferenciação me ajuda, porque no caso do cliente, ele fala, puxa, eu vou pagar mais caro, ele não vai barganhar pelo preço, porque aquilo de fato é diferente. Se eu abrir mão porque aquilo é mais caro, vou comprar um outro mais barato, eu vou quebrar a cara, eu vou sentir falta, porque aquilo realmente é bom, aquilo lá é legal. E o fornecedor que também tenta te vender num preço mais caro, muitas vezes eu tenho que pagar esse preço, porque para construir aquela diferença eu preciso de uma matéria-prima mais nobre, mas eu acabo incorporando isso no custo do produto sem, às vezes, nenhum problema, porque meu cliente está disposto a pagar por aquilo. E no caso de ameaça de novos entrantes e produtos substitutos, a dificuldade de você se impor no mercado, entrar no mercado, propor uma nova solução diferente do que já tem lá. Você imagina o camarada criar no setor de entretenimento um circo diferente do circo de Solé. Ele vai ter que pastar muito para bolar uma solução e vender essa solução para os potenciais clientes, ok? Então é isso aí, pessoal. Nos encontramos na próxima aula.